você que decide aí. neste computador. Então, compartilhar. Ok. Tá grande a tela? Então, eu até mudei o nome como Aprendendo o Novo Comportamento, porque os yamas nos reportam a comportamentos éticos, né, dentro de um comportamento saudável. E que no Ocidente a gente já tem hábitos muito enraizados que provocam bastante desarmonia em nós. E quando há essa desarmonia em nós, vamos carregando o nosso campo energético com várias sombras. Então, a gente vai ter, assim, a base de ter uma vida de harmonia, de paz, de tranquilidade. Claro que impermanência vai existir sempre, porque esse planeta é um planeta dual, mas estamos na dualidade, né? Tá gravando, tá, Júlio? Olha aí. Tá? Sim, tá ok, tá Ok. gravando. Então, como esse planeta é um planeta dual, sempre vai haver a impermanência, né? Os opostos e tudo que está aqui, com todas as energias, né? Tanto positivas quanto negativas, que estão aí interagindo. Então, quando a gente vai limpando o nosso campo de energia, que a gente vai tendo ações corretas, a gente vai tendo uma vida atraindo coisas harmoniosas e coisas positivas. Então, o primeiro passo dos 8 passos do yoga, que eu vou mostrar depois, só para relembrar, é a ética. Os yamas é a ética. Então, os 8 passos são os yamas, são 5 os niyamas, asanas, que é o que a gente faz com o corpo para fortalecer o corpo, para dar energia no corpo, pranayama, que também dá energia no corpo, pratyahara, dhrana, concentração da mente, dhyana, meditação, para que a gente chegue ao samadhi. Samadhi é estar com o cósmico, com Deus, é a alegria profunda, toda a harmonia profunda, a beleza profunda, tudo de bom para o ser humano. E no Vipassana, na técnica de meditação que eu sigo, a gente tem o Maha Samadhi, além do Samadhi, mas é trabalho. Então, aí esses são os 2 passos, eu só coloquei esse quadro, né, de yamas e niyamas. Então, dentro do Vipassana, que é a linha que eu sigo, que é a meditação Vipassana, Belinha já foi, Júlio já foi, e espero que outros, Patrícia já foi. Então, dentro da meditação Vipassana, o primeiro passo são os 5 preceitos. É aquele básico, eu sou professora também de adolescentes, e a primeira coisa que a gente ensina é isso: não matar, não mentir, não roubar, não ter conduta sexual inadequada e não usar nenhum tipo de intoxicante. Então, essa é a base. Quando a gente assiste A Vida de Buda, o filme que eu passei até para vocês, a novela, que é belíssima sobre a vida de Buda, a gente vê que para a gente ter uma vida correta, uma vida abundante, é muito importante seguir esses passos. E a gente deve ensinar isso para as crianças desde cedo, desde muito cedo. E aqui a gente ensina no Ocidente a reagir. Ó, se te bater, bata também. Ó, se reflexo já está para matar os bichinhos. E aí, quando eu fui olhar, no yoga é a mesma, no primeiro passo, que é o yama, é isso que é o paralelo igual com o que eu já tinha, com o que a gente aprende na técnica Vipassana.
Então, a rinça, não usar de nenhum tipo de violência. Então, são várias coisas são violência, não é só matar, mas a gente usa de violência em vários aspectos, que eu selecionei alguns só para a gente relembrar. Então, ontem mesmo tinha um sapo, uma rã linda, mas era uma perereca. Assim, na árvore, eu achei a perereca linda e ela estava atrás do besouro e ela botou o besouro na boca. Aí, de repente, chegou alguém aqui em casa, uma pessoa veio com a vassoura, pá, aquilo doeu em mim. Então, quer dizer, se o bichinho está na natureza, né, não precisa a gente estar destruindo a vida dos animais, dos insetos, né? Então, eu estava na Índia, só para completar uma vez tinha muita muriçoca no ashram de Sri Aurobindo Ashram, em Nova Delhi. E aí, o meu vizinho indiano, ele estava todo picadinho de muriçoca, né? E eu atrás de algo para me proteger. Aí ele disse, não, eu deixo a muriçoca se saciar. Olha só aonde que a gente vai chegar nesse nível e quando que a gente vai chegar nesse nível. Eu deixo a muriçoca se saciar, quando ela se sacia, ela vai embora. Meu Deus, eu estou tão longe disso aí, né? E o segundo passo, que é o paralelo também com o outro, falar a verdade, né? Não mentir na Vipassana. Não roubar, não desvirtuar a sexualidade e não se apegar. E aí, não se apegar tem vários aspectos que a gente trabalha, esse não apego. Então, dentro da ética, nós temos uma preocupação com a conduta pessoal em relação ao outro. Então, é importante que a gente faça esse exercício de sempre estar se colocando no lugar do outro. Seja o outro, pode ser até um animal, né? A gente está causando sofrimento ao outro, eu não estou sendo ética. Então, quando a gente não causa sofrimento ao outro, a gente vai ter uma convivência justa e harmoniosa, né? Todo mundo já sabe isso, só estou relembrando, isso só é um relembrar. Então, a ética dentro do yoga e dentro no Ocidente também, são normas, padrões, comportamento que guiam as escolhas morais referentes ao nosso comportamento e à nossa relação com as outras pessoas. Né? Eu peguei isso no dicionário de Aurélio para a gente clarear e ver, ficar bem consciente dentro dos yamas, né? Então, quando temos uma vida ética, de não matar, não roubar, não causar nenhum prejuízo a ninguém, isso é atenção plena. A gente tem que estar atenção plena em todo momento, porque nós somos criados desde pequeno à reação, né? E aí a gente não atende aos princípios éticos e muitas vezes a gente pensa que está sendo ético. Daí a vida traz uma reação também, porque tudo está aí, né? Tudo é uma ação e o oposto. E aí a gente diz, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa, como que eu estou sofrendo isso agora? Mas é fruto da nossa inconsciência. E graças a Deus nós estamos no caminho de nos livrarmos dessa inconsciência, que cada vez que a gente faz uma prática de yoga, como foi na primeira aula teórica que eu falei para vocês, a gente está aprendendo a se observar. Então, quando a gente se observa como distante, a gente não está julgando, então a gente está se olhando. Então, a gente se olha e vê quando fazemos palavras negativas, quando há pensamentos negativos, quando faz atos negativos, que está tão corporificado na nossa matéria, nas nossas células, que a gente não percebe. Então, a ética está muito ligada à moral e está ligada a caráter, né? Então, dentro de uma formação ética,
vamos formando um caráter em nós, um caráter justo e ajustado. Esse ajustado é o nosso trabalho, porque a gente sabe muita coisa na teoria, mas na prática é muito difícil. Eu digo isso para mim também, muito mais para mim, porque tem muitas coisas que eu preciso mover dentro desse campo. Então, o Yamas, ele nos dá um controle do nosso domínio. Então, a gente vai aprender. Muitos professores de yoga sabem isso, mas eu vi vários professores na Índia, tudo, com a reatividade muito forte. Então, uma coisa é a gente saber a teoria e outra coisa é a prática. Por isso que a meditação nos leva ao reto caminho, porque a meditação vai aprender, a gente vai aprender a silenciar o nosso ego, observar as sensações e agir ao invés de reagir. Quando a natureza nos impõe algum serviço que precisamos agir, né? Então, dentro da ética, a gente está o tempo inteiro fora da equanimidade, né? Eu falei, eu fiz até essa palestra lá na escola, e Moema botou no equanimidade, ela disse que adorou essa palavra, e para mim também foi uma coisa muito grande, porque as coisas que a gente não quer acontecem, a gente fica triste, chora. E aquilo que a gente quer não acontece, a gente fica triste, chora. Ou o oposto, tudo que acontece a gente fica eufórico, que é eu quero aquilo de bom. E a gente perde o equilíbrio da mente. Então, é muito importante a meditação na hora que vem a emoção forte, da alegria demasiada, da tristeza demasiada, a gente aprender a se observar. Na parada do asana, a gente está aprendendo a se observar nas profundidades, as nossas emoções, que é o mais difícil. Observar a mente, aquilo que está passando, e aquilo que está interligado, mente, corpo e emoção. Então, quando a gente aprende a sentir, a olhar como espectador as nossas emoções, a gente vai parar de oscilar na vida, né? Oscilar na mente, o ego vai diminuindo e a gente vai tendo paz na vida. Então, a rinça é o primeiro yama. É não usar de nenhum tipo de violência. Eu coloquei esse quadro onde a gente vê muitos tipos de violência entre casais, entre pessoas. E a violência está aqui no nosso planeta. Nossa mente entra em sintonia quando a gente gera desarmonia interior. Então, todas as mentes de violência, quando a gente deixa gerar uma desarmonia interna muito profunda, a gente entra em sintonia com as outras mentes de violência. Então, se alguém me agride, eu vou agredir também. Se alguém não é eu me cortar e deixar tudo acontecer, mas eu observar, sentir e tentar agir de maneira adequada, né? O maior ícone de pregação da não violência foi o Mahatma Gandhi, né? Na Índia tem o Museu Mahatma, a coisa mais bonita, assim, onde a gente pode até ouvir algumas pregações do Mahatma, onde ele libertou um país com a não violência. Isso é muito lindo. E a gente saber que não precisa usar de violência para atingir aquele objetivo que queremos, né? Então, nunca use violência de nenhum tipo. Olha que coisa linda que o Mahatma fala. Nunca ameace com violência de nenhum modo. Nunca sequer tenha pensamentos violentos. Nunca disputa, porque isto ataca a opinião do outro. Nunca critique.
porque isto ataca o ego do outro e o seu sucesso está garantido. Então, isso aqui deve ser a nossa oração diária, né? É fácil? Não, porque a gente vive querendo ter razão diante da opinião dos outros, né? E a gente vive querendo discutir para ter razão, né? Você quer ser feliz ou ter razão? Escolha é sua, né? Então, eu coloquei aí um quadro de alguns tipos de violência, né? Violência sexual, negligência, depois vocês podem ler com mais calma. Então, a rinça é a não violência em todos os sentidos. É não matar, não agredir, nem causar nenhum tipo de sofrimento, nem dor a nenhum ser vivo. E quanto sofrimento a gente causa aos animais, né? Quanto sofrimento a gente causa a outros, até mesmo com a palavra violenta. Então, por isso que o planeta Terra, com tanta violência de animais, há fome. Então, eu li uma vez uma coisa que me deixou muito assim: enquanto houver matança de animais, violência contra esses seres que têm sistema nervoso, que sente dor igual a nós, que tem a percepção como nós, enquanto persistir isto no planeta, haverá fome. Porque isso é um karma, né? Um karma negativo que está se criando no planeta. Aí eu botei aqui meu cachorrinho, que ele estava doente, e ele me ensinou tanto a sofrer caladinho. Eu até pensei que ele fosse morrer no domingo, mas ele não morreu. Ele está muito, muito vivo agora, comendo. Então, o Buda falava: todos os seres vivos tremem diante da violência. Todos temem a morte. Todos amam a vida. Projete você mesmo em todas as criaturas. Olha que profundo isso. Quando eu me projeto em todas as criaturas, eu estou praticando, né, a resiliência, a compaixão. Então, a quem você poderá ferir? Que mal você poderá fazer? Então, o Buda, ele seguia a não violência em todos os aspectos. Então, outra forma de violência é a gente carregar raiva e culpa com nós mesmos. Então, não tenhamos violência conosco mesmos, tenhamos compaixão. Quando fazemos um asana de yoga, a gente tem que ter compaixão com os nossos limites, observar os nossos limites. Como é, até onde eu posso ir? Como é que eu posso... Estou sentindo aquela dor, observa a dor, eu estou aprendendo a observar. Eu estou aprendendo onde está a minha raiva, a minha culpa, eu não consigo fazer isso, e culpa. Não. Muita compaixão consigo mesmo, né? E aí a gente vai passar para o segundo yama, que é Satya. Satya é a verdade. A verdade consiste em fazer coincidir pensamentos, palavras e atos, né? Então, é muito importante alinhar aquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que na minha ação, né? O pensamento e a ação devem estar juntos. Mas o que acontece? Às vezes a gente está pensando em algo, fazendo algo, e a nossa querendo algo, mas o nosso corpo fala diferente. Então, o yoga vem nos ensinar o alinhamento. Quando os professores, quando eu falo na aula, alinhamento, alinha a todos os seus ângulos. O dedão na mesma linha do joelho, na mesma linha da crista ilíaca, na mesma linha do mamilo que divide o ombro ao meio e vai para o cósmico, faz essa interação. Eu estou alinhando o meu corpo, ensinando o meu corpo
a estar com a verdade. Estar com a verdade não é fácil, porque às vezes, nossa, a gente está olhando por um ângulo e vendo com aquelas lentes, mas nem sempre o que é a realidade ou é a verdade. Muitas vezes a gente está olhando algo, julgando algo com a nossa verdade e que não é a verdade universal. A verdade universal é muito diferente. Então, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Olha que lindo, de Paulo Freire. E muitas vezes a gente tem tanta teoria e a gente não pratica aquilo que a gente fala. Né? Então, é muito forte essa fala, até que a gente precisa estar se burilando o tempo inteiro como um diamante, né? Que foi um carvão e virou um diamante. E está observando isso, esse chakra, o Vishuddha, que é tão importante. Hoje eu estava assistindo alguma coisa de estudando, né, os mudras, e eu lembrei de um episódio. Os indianos, eles falam, você pergunta alguma coisa, eles falam sim, e mexe assim com a cabecinha, muito lindo. Eu não consigo fazer com a velocidade que eles fazem. O tempo inteiro eles estão assim. Então, muitas vezes isso me reportou. Às vezes, alguns ocidentais que não conhecem esses gestos pensam que é não. Então, ele fala assim, tá assim. Então, o corpo fala. Então, é preciso alinhar aquilo, nosso sentimento, a nossa palavra e o nosso corpo. Por isso que o yoga é tão importante. Então, olha só, quanta gente vive, né, na falsidade. Está lá achando que eu estou sendo solidária a você, e por dentro está lá, tomara que essa peste morra, grosseiramente falando, né? Então, é isso que a gente tem que observar em nós. Claro que isso é grosseiro, mas há vários aspectos tão sutis dentro da fala que a gente não percebe. Eu fiz letras na universidade e eu adorava literatura, teoria literária, porque a gente aprendia a perceber o que está dito no não dito, o que está dito nas entrelinhas. Então, a gente percebe o que o autor quer falar, sem falar exatamente aquilo. Então, essa prática da palavra correta é muito importante, porque a gente vive transitando em várias faces, né? A gente vive com máscaras, até para sobreviver. A máscara de boazinha, às vezes não é nada de boazinha. A máscara da alegria, às vezes não é nada de alegria. A máscara da chorona para poder, ou chorão, para chamar a atenção das pessoas. A raiva que quer ter razão o tempo inteiro. E aquela verdade verdadeira, profunda, está longe de sair. Então, Sati é procurar sempre a verdade que está em conformidade com os fatos. Não é fácil isso. A gente está em consonância com os fatos. Porque olha só essa imagem, a gente vê algo e que pensa que é, mas não é. Então, a gente vibra naquela, eu tenho razão, mas não é, nem sempre é aquela verdade. Então, pronunciar a palavra, não ferir, mas mais para beneficiar. Pronunciar a palavra é não ferir, mas para beneficiar, né? Outra pessoa. Nunca ferir, sempre beneficiar. Sempre estar observando a palavra, é justo, é correto, é honesto, vai fazer bem, então eu falo. Isso é para mim, viu? Às vezes a gente tem impulsos na palavra e a gente não consegue se observar.
Então, se for ferir, se não for justo, não for honesto, vou ferir o outro, eu calo. Não produzirá, porque isso não vai produzir harmonia. E vai gerar sofrimento. Sofrimento para em vários lados, em vários aspectos, né? Então, há palavras que ferem mais que um punhal. E o tom daquilo que se fala mais que as palavras. O Vipassana tem uma passagem, uma palestra muito bonita que fala sobre isso. Quando eu vou falar com meu netinho, oh, meu netinho, que lindo. Quando eu vou falar com outras pessoas, eu uso outro tom. Então, que tom é esse que eu estou usando? Que condiz com o meu corpo, condiz com aquilo que eu quero expressar, né? Então, a fala incorreta, eu me detive muito na fala, porque a fala é muito forte. A fofoca, o julgamento, a negatividade, a gente vive o tempo inteiro reclamando que está sol, que está chuva, que está quente, que está isso, que está aquilo, que aquilo, fulaninho não presta. Então, a fala é muito forte. E tudo que a gente profere nesse chakra fica gravado. Fica gravado na glândula, né, no éter, e está tudo aí. E aquilo algum dia voltará. Uma coisa que serve para mim, antes, agora eu estou bem melhor, eu tinha mania de exagero, eu falava alguma coisa, exagerava. E aí eu fui, meu Deus, exagero se torna uma mentira. E não queremos ouvir ninguém que está mentindo. Então eu percebi, poxa, eu achava que estava fazendo uma coisa boa, exagerando, contando um fato e enfeitando. Mas depois eu percebi que outros percebiam que eu estava exagerando e que era uma mentira. Então, o exagero... Então, a fala, ela tem várias nuances. Nuances que a gente precisa perceber. O exagero é uma dessas coisas. Isso é para mim, viu? Estou bem melhor, mas ainda preciso observar mais isso. Então, tem uma questão aqui. Se você não viu com seus próprios olhos, nem ouviu com seus próprios ouvidos, não deixe sua mente inventar coisas para sua boca espalhar. Eu amei, adorei essa fala, porque é isso que acontece. Muitas vezes a gente só ouve de alguém, não estamos em loco, ao vivo, a gente só ouve, só que a mente cria tanta coisa e a gente está fora dessa conexão com a mente e a gente espalha aquilo que criou. Isso é comum em todos nós e essa palestra é para mim também, para mim, mais para mim. O terceiro yama é asteia. Asteia é não roubar, não cobiçar, ou invejar bens ou conquistas de qualquer pessoa. Estava rolando uma muriçoca aqui na minha frente, quase que a gente vai no reflexo, mas eu já estou aprendendo a não. Deixa a bichinha para lá. Então, não invejar. Às vezes a gente olha um carro bonito de alguém, de uma amiga, de uma colega que trocou, e a gente nem percebe que aquele olhar é uma inveja interna. Muitas vezes a gente fala, que bom que você está aí, que você comprou, mas será que eu estou realmente desejando o bem, satisfeita com a prosperidade do outro? Ou lá atrás, naquele meu anjinho, pode ter algo, poxa, alguma fala, eu ainda não consegui isso, ainda não estou nesse campo, né? Então, o Asteia, ele está em vários aspectos, né? Então, não roubar é eliminar totalmente o impulso de apoderar-se de objetos ou ideias
ou qualquer coisa alheia. Qualquer coisa que seja do outro, é do outro. Até mesmo um pensamento que vai de encontro ao que a gente está achando, que a gente acredita, é do outro. Então, a gente precisa aprender a dizer é do outro e a separar o que é meu do que é do outro. Eu pratiquei muitos anos de biodança e na biodança tem um exercício muito importante. Isso é meu. Ela dava uma consigna e a gente ia reconhecer se aquilo é meu ou é do outro. Então, esse exercício diário de se observar e de estar atento com a atenção plena, que a gente vai adquirindo no yoga e na meditação, a gente vai percebendo o que é nosso e o que é do outro, né? Então, hasteia a abstenção de tendências de roubo, mesmo em pensamento, né? Principalmente em pensamento, porque pensamento é uma energia, e essa energia vai voltar. O quarto é o brahmacharya. Então, brahmacharya é o não desvirtuamento da sexualidade. Então, na Índia tem os cursos de Vedanta, no Ashram, no Dayananda Ashram, e tem muitos brahmacharyas. Onde é que a senhora está? Boa noite. Eu estou em outra tela aqui, tentando mexer nas configurações. Quem está falando aí, que eu não vi? Liberar o acesso. Quem é? O que aconteceu? Lourdes, desliga o microfone. Eu estou bem, vocês como estão? Cadê Lourdes? Cadê Lourdes? Ah, Lourdes. Ela desligou aqui, ó. Tudo bem, Bela, obrigada. Quem falou? Então, cadê? Vamos voltar lá. Então, Brahma, como eu estava falando, na Índia tem os brahmacharya. Minha filha, eu fui com minha filha, passei algum tempo lá, e ela é muito bonita. Ela está no grupo, mas ela não está aí hoje. Ela é muito bonita. Então, tantos brahmacharyas que ficavam de olho, né? E eles precisam, dentro do Vedanta, eles praticam o celibato, né? Procuram praticar o celibato. Né? Mas é uma forma, às vezes, isso tem que vir naturalmente, sem desvirtuar. Porque quando reprime, vai sair para outros, piora a situação. Como a gente vê aí, padres, né? E pessoas praticando agressões com essa questão da sexualidade, que é a força maior que temos em nós, que é a força da criação. Então, é um desejo muito forte. Então, eu coloquei aí a foto de uma criança como uma forma de desvirtuar profundamente a sexualidade, né? Abuso de crianças é uma forma péssima de desvirtuar a sexualidade, né? Então, nós temos outras formas, que é o estupro. Eu estava vendo uma estatística, o Brasil é incrivelmente impressionante a questão de estupro, como isso é forte aqui, né? E a zoofilia também é uma forma de desvirtuar a sexualidade. Então, para os brahmacharyas, é não praticar nem zoofilia, nem estupro, nem abuso de menores, mas muitos se confundem com a não pode fazer sexo, aí a coisa, com a abstinência sexual. E aí isso vai reverberar em outros aspectos da vida, de distorção. Dentro do Vipassana, a gente é importante que tenha apenas um parceiro. Porque cada vez que você está se relacionando com qualquer pessoa que seja, essa pessoa está entrando em você e você está trocando, tendo as trocas energéticas, miasmas, e o karma daquela pessoa está passando para você.
Então, quanto mais promiscuidade tiver, pior para a vida da pessoa, porque vai adquirindo, já é difícil a gente trabalhar os nossos karmas, quanto mais absorver de outros, né? Então, eles falam de abstinência sexual no aspecto das distorções, como eu falei anteriormente, tá? Então, quando chegou aqui, eu estou estudando muito a linha do Tantra, que é aquele... Eu estudei no International School of Yoga, em Bihar, que é a linha do Tantra, e eu estou amando revisar essa matéria, né? O yoga na linha do Tantra. Porque chegou aqui para o Brasil o Tantra apenas como uma questão sexual, e não é. É lindo, é um ensinamento profundo. Nós temos meditações maravilhosas, temos yantras, mantras, e eu vou explicar depois em outras aulas o que são yantras, o que são outras técnicas de concentração da mente que a gente trabalha e que eu aprendi nesses cursos, no Tantra, na Índia. Tem um curso de expansão da consciência que chama Antarmona. À medida que a gente vai aprofundando, eu vou passar para vocês o Antarmona, que é uma concentração muito profunda. Então, e tem a meditação nos chakras, é do Tantra, que eu já fiz até com vocês um dia desses, no relaxamento, a meditação nos chakras, e é do Tantra. Então, eles falam no Tantra que a questão eles falam que o orgasmo é uma desperdício, entre aspas, de energia, né? E que essa energia vai ser dissipada. Então, ativa o primeiro chakra, porque no Tantra pode, né, é bastante, não tem repressão, e aí eles ativam e tem algumas técnicas que eles ensinam lá de ascender do Muladhara Chakra ao Sahasrara, para ativar com essa energia forte, que é a energia, né, do sexo, e dominar esse desejo profundo, que não é fácil, né? Então, chega aqui no Ocidente com algumas... Acha que o Tantra é só a questão sexual, e não é. É muito além disso. Então, os brahmacharyas, eles falam também de castidade, né? Que é a virtude daquele que é casto. Eles fazem votos até, que impõem abstinência de contatos, né? Uma linha é a favor, outra linha não, mas é importante, como domínio de si, observar essa forte energia, né? E fazer com consciência, né? Deixar essa energia fluir, mas que seja consciente. Então, esse é um brahmacharya, e eles vestem laranja, né? A laranja é a cor do segundo chakra. O segundo chakra, o primeiro Muladhara, cor vermelha, o segundo Svadhisthana, laranja. Então, é responsável por essa sexualidade, que é o mais difícil de dominar. É essa vontade, né, de expansão profunda, mas eles aprendem a canalizar essa expansão profunda do orgasmo para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento de aspectos mentais, né? E eles têm uma vida, todos vestidinhos de laranja nos mosteiros, e eles têm uma vida bastante reclusa, né? Nem todos, mas muitos, os sérios, tá? E eles praticam o desapego das relações afetivas. Então, o desapego das relações afetivas, então, quando eu tenho apego, é meu marido, minha mulher, meu namorado, aquilo se rompe, porque tudo é impermanente,
eu vou sofrer, eu posso sofrer, eu vou chorar, eu vou me desequilibrar, eu fico com depressão. Então, o que eles pregam é esse desapego. Então, tem professores, eu os vejo, né, no Vipassana e tal, que eles têm essa coragem de enfrentar esse desapego, né, de não se envolver em relações afetivas para não criar apegos profundos e, como tudo é impermanente na vida, o outro é o outro, pode criar profundas marcas no ser. Então, o apego, eles falam também que o apego nos tira da sintonia necessária para praticar. Então, muitas vezes a gente está na meditação e o pensamento está lá, né? Nada errado. Vai um dia, a gente vai conseguir uma concentração tal que aquilo vai ser o domínio total, tá? E o quinto passo é o aparigraha, que é a não possessividade, e é outro tipo de apego, que é não aos intoxicantes. Então, os intoxicantes, eles alteram a consciência. Então, toda vez que eu fumo lá um baseadinho, isso, aquilo, eu vou criando na minha mente aquela sensação. E eu posso gostar muito daquela sensação, porque pode me livrar dos meus problemas, pode... eu tenho aquele êxtase momentâneo artificial. Eu vou me desviar daquilo, das minhas sensações reais, eu vou ter uma outra sensação. E essas sensações que o tóxico nos causa, cria apego. Por isso que é muito forte. Muitas pessoas viciadas em cocaína, em outros intoxicantes, é muito difícil. Por isso que a gente prega a meditação nua e crua, sem nenhum... Eu até trouxe um incenso que eu gosto, mas eu até desapeguei dos incensos, do cheiro, de sons, botei um sonzinho só para harmonizar o ambiente. Mas sem apego, né? Sem ter que. Então, toda vez que a gente entorpece a nossa mente, a gente pode criar esse hábito, e esse hábito ser nocivo ao nosso desenvolvimento espiritual. Seja entorpecentes de uma droga leve, não é permitido em nenhum ashram na Índia, como cigarros, como bebidas. Por quê? Porque eu nunca vou ficar na primeira dose. Sempre eu vou querer um pouquinho mais, e eu vou estar saindo do meu equilíbrio total. E quando a gente adquire um estado de ser tão bom, sem nada, naturalmente, esse estado de ser é tão bom que a gente vai começar a não querer colocar nada mais para sair desse estado. Nenhuma outra forma para sair do estado. E está muito na moda hoje o ayahuasca, né? Então, tem uma filosofia, tem um aprendizado, tem muito forte aí, mas sem se apegar, né? Sem ficar dependente da droga, que o pior é a dependência. Então, a parigraha é não se apegar, é desistir da cobiça, porque tudo está sujeito à decadência. Então, não adianta a gente se apegar a nada, nem a gente conhece um ser bonito, jovem, ai, é meu, é a paixão. De repente, aquilo não é mais aquilo, vai envelhecendo, vai decaindo, e a mesma forma com as plantas, com o planeta, tudo muda. Então, essa transformação, que é o anicca do Vipassana, isso é real. Então, eu preciso observar no meu corpo essa transformação diária. E o yoga, os asanas, nos preparam para isso. Para viver na meditação, essa concentração,
onde eu vou penetrar no meu corpo e vou observar as minhas sensações. Só que enquanto a mente está grosseira, não consegue observar. Mas é água mole em pedra dura. Todo dia criar o hábito, até que um dia a mente vai ficar livre, tão sutil que vai perceber as sensações sutis. Porque nada é permanente. A única coisa que é permanente é a mudança, não é isso? Então, a gente vai tendo aspectos de purificação do corpo, da mente, como dietas vegetarianas, exercícios de purificação, como as lavagens das vias respiratórias, que a gente vai aprender também. Quem já é professor já sabe, né? Eu estou falando para quem ainda não teve contato com isso, mas... Então, eu tenho até trouxe da Índia vários potinhos para fazer as lavagens. Pranayama vai limpando o nosso corpo, né? Manter o ambiente limpo. E eu trouxe a imagem, porque essa é uma feira da Índia, e eu acho tão lindo eles serem vegetarianos, né? Essa abundância que o planeta traz e a gente. Então, é preciso praticar meditação, silêncio, para limpar a mente. E a limpeza do corpo nesses aspectos que está aí na foto é muito importante. Eu não consigo fazer isso. Júlio vai me ensinar. Júlio consegue mover a barriga. Eu não consigo. Não sei o que tem aí no meu intestino que ele não move, né? E esse pranayama também que eu ensino sempre, de inspira na barriga, vai para o tórax e até os ombros, né? Sentir isso, todo esse trajeto do ar e expirando no movimento inverso, tá? Os tratakas, é muito importante a limpeza dos olhos, porque a gente cria uma tensão dentro dos olhos. Eu já pratiquei, nós já fizemos esse asana, eu lembrei muito de Lirane, né? Com quem usa óculos é muito bom fazer essa prática, depois a gente vai aprofundar mais para limpar por dentro do nosso corpo. E a gente começar a perceber as sensações. A purificação da respiração polarizada é muito importante, porque esse dedo tem polarização positiva e a gente não usa o de apontar. É positivo, negativo, positivo, negativo. Então, eu uso sempre esses dois para fazer a transição da respiração polarizada. Então, já finalizando, as formas positivas de ação. Quando a gente tem consciência de tudo aquilo que eu falei, não matar, não roubar, que é muito básico, mas que muitas vezes a gente não percebe, a gente vai adquirindo honestidade, a gente vai sendo mais verdadeiro, coerente com aquilo que digo, ser claro naquilo que fala, ter autenticidade é ser nós mesmos, né? Estar sempre sobre a verdade, mas percebendo a verdade de vários aspectos. A estrela tem 5 pontas. Eu não posso achar que uma verdade só é aquela que é real. Então, eu tenho que olhar de vários aspectos a verdade para estar de acordo com um alinhamento corpo, mente e fala. Ser íntegro, que vai nos dar amor. Eu coloquei aí o amor incondicional, o amor de mãe para filhos, né? Mas esse amor a gente aprende para levar para toda a humanidade. A gente aprende esse amor universal, incondicional, seja com animais, seja com os nossos próximos, mas para ampliar isso para toda a humanidade. Então, o amor, o que você diz e a maneira como diz. Importante a gente falar com o peito e não somente com a garganta. A gente falar com o peito, porque quando a gente fala sentindo, a gente está em contato com as nossas emoções e com as nossas sensações mais profundas. Aí é o outro resuminho dos 5 yamas e os 5 niyamas. E a gente vai transitar também no nobre caminho óctuplo, que é a palavra correta, ação correta, e por aí vai
vários caminhos que Buda ensinou, né? E os yamas estão dentro do nobre caminho óctuplo, que é a ação correta, a palavra correta, né? Então, isso está dentro do que Buda ensinou. E eu coloquei aí as duas polaridades, Shiva e a sua consorte, e a gente vai ter uma aula só dos deuses indianos. Eu já tenho essa aula pronta, adoro, mas eu gosto de fazer sempre nova aula. Os deuses indianos têm muito significado. Então, as pessoas não entendem o significado. Então, Shiva, a dança de Shiva, tá na... E aí é que ele usa também os mudras. Está na polaridade, né? Está transitando nos dois lados do cérebro, o yin, o yang, positivo. Então, isso é a representação, né, dessa dança que a gente está, da impermanência constante no planeta Terra. E esse leão que está aí domado, morto, dominado, significa justamente o domínio dos yamas, domínio de todas as nossas ações. Domínio, então, quando a gente domina coerentemente, verdadeiramente, os yamas em nós, a gente vai ter a base na vida. A base para que todo o bem possa chegar, porque essa é a base. Então, a dança de Shiva, que depois a gente vai ter uma aula sobre Shiva, vou explicar todos os aspectos de Shiva. E aqui é uma foto do Rio Ganges, né? Shiva tem essa foto, essa estátua de Shiva no ashram, que é em frente ao ashram que fazem um festival de yoga. Então, você vê que Shiva está sentado, dominando um leão morto, que é o domínio do nosso ego, do nosso fazer, da nossa palavra, das nossas ações. Então, eu finalizo, vou deixar lá o leão e Shiva, e a gente ainda tem alguns minutinhos abrir para perguntas. Alguém, hoje foi mais calma, né? Corri menos. Então, perguntas, vou interromper aqui o compartilhamento.